Bom dia, caros amigos. Vou ler aqui umas notas que fiz para o tema de hoje, que é muito desafiante. E escolher como título uma cultura de liderança e gestão à luz do amor ao próximo é revelador de coragem, mas também de consistência com o caminho que o nosso presidente António Pinto de Leite sentiu como missão desde o primeiro dia, a quem agradeço o convite que me fez para estar aqui. Discutir a missão do líder na sociedade atual e futura é desafiante e arrebatador, mas é, sobretudo, um exercício pleno de liberdade interior, neste sentimento que vem de dentro e, como dizia São Paulo, não podemos calar o que vimos e ouvimos. Quero também testemunhar-vos o testemunho de crescimento pessoal que tenho feito enquanto membro da ASEG e do meu grupo Cristo na Empresa. Por isso mesmo, o nome dos meus amigos e companheiros de caminho vão estar inscritos naquilo que quero partilhar convosco e na experiência daquilo que eu procuro viver e ser. Normalmente, enquanto consultor, antecipo, deixamos mais perguntas do que respostas. Muitas perguntas, poucas respostas. É próprio, mas tentarei dar a minha visão a partir de um testemunho pessoal e da minha realidade, partindo de um conjunto de propósitos que procuro fazer e cumprir, mas também do que são aquelas minhas falhas, erros no caminho. De facto, o mapa não é o caminho. Do mesmo modo, o propósito precisa de ser exercitado e praticado e confirmado na ação. Para me apresentar diante de vós, vou-vos dizer o óbvio. Sou católico, casado e pai de 4 filhos. Isto é já um exercício público de amor. Faço por ter decidido usar esta forma de me apresentar também em contexto profissional. E em particular, diante dos meus colegas. Começando por aquilo que são as fundações da minha vida. Aquilo que contribui para aquilo que sou, e não tanto o que é temporal e efêmero, como sejam cargos, responsabilidades profissionais que me estão atribuídas e que são passageiras. Por outro lado, resulta de um exercício de liberdade interior, naquele em quem confio e que é o princípio e fim da minha vida, e do desafio de viver em unicidade e integralidade enquanto pessoa, seja em que contexto for, pessoal ou profissional. Com isto, não podem haver 2 pessoas, mas apenas uma só. Do mesmo modo, não existe uma ética para a vida pessoal e outra para a vida profissional. Ela é uma só, pois não existem 2. Daí a importância de promover a liberdade interior de todas as pessoas, o respeito pelos outros, como forma de promover esta unidade. E com isso, a coerência em todas as circunstâncias das nossas vidas. Quais é que eu acho que são alguns dos principais desafios que se colocam na missão do líder na sociedade atual, entre outros? O primeiro aspecto é promover sempre e em qualquer circunstância a criação de valor. É legítima a criação de riqueza? Sim, é. E deve ser precisamente uma das finalidades últimas das empresas. Mas não se confunda riqueza com lucro em sentido estrito. A empresa deve criar riqueza para todos. Obviamente para os clientes, para os colaboradores, para os acionistas e para a sociedade em geral. E nunca a qualquer custo ou a curto prazo comprometendo o futuro. E é o Papa Bento XVI que o diz na encíclica Caritas in Veritate. A atividade económica deve ter como finalidade a prossecução do bem comum. Por isso, não se separa a criação da riqueza da sua distribuição, que deve ser feita de forma justa. O valor criado não deve ser particular ou individual, mas, pelo contrário, deve desde a sua origem, ser partilhado como primeiro exercício de distribuição e de reconhecimento do outro. E ao fazê-lo, começamos desde logo a partilhá-lo. De outra forma, iremos sofrer a tentação da vanglória, dos louros pessoais, ignorando o contributo dado por cada um para o resultado conjunto. Estes são precisamente alguns dos outros valores que acompanham o exercício da ética: a promoção da verdade e da transparência, a promoção do bem comum e do sentido do outro. O outro aspecto é que as pessoas são o centro numa comunidade que é a empresa. Devo-vos confessar
que durante anos, enquanto consultor, privilegiei a eficiência e a eficácia e coloquei-as como primado de todas as coisas nas organizações, e em particular em relação às pessoas. No caminho que já vos referi, que tenho feito, percebi que, sendo tudo isso importante, determinante, o centro de qualquer organização está nas pessoas. E não estou com isto a adocicar ou a amaciar o que é a exigência de uma gestão rigorosa, de uma liderança com firmeza, mas tão só a desconstruir para uma nova realidade distinta e mais ampla. E não digo que a centralidade está nos profissionais, mas nas pessoas. Com tudo o que já vos referi anteriormente. A empresa deve atuar como comunidade. Corporation vem precisamente de sentido de corpo. Da mesma maneira que companies, vem de partilha do pão. O terceiro aspecto é o exercício da liderança. A liderança não é o exercício de um poder ou de um cargo, mas o exercício de uma missão, de uma vocação que nos envolve enquanto pessoas e não apenas enquanto profissionais. E o centro da liderança é servir. O contrário da liderança é a vitimização, esse pecado que nos atinge quase diariamente, do queixo-andar, da culpa alheia, da ausência de responsabilidade pessoal, da falta de motor para lutar e transformar. O quarto aspecto é a ética como centro do caráter de um líder. A palavra ética é derivada do grego e significa aquilo que pertence ao domínio do caráter. É importante esta definição e o sentido da ligação entre ética e caráter. Ao falarmos na vivência dos valores e na prática da ética, estamos a falar de algo que se complementa. Viver com ética baseado em valores é viver com sentido de missão, é viver com caráter. Falar de valores é também falar de convicções, tendo presente que convicções profundas conduzem a decisões firmes, isto é, ponderadas, sustentadas, suportadas e bem justificadas. Viver e entender os valores das nossas organizações é entender o que se pode esperar dessa organização e desses indivíduos. É eliminar a dúvida, a falta de critério, a conveniência ou o aproveitamento próprio. Procurar viver solidamente ancorado a valores cristãos é considerar sempre os meios que se podem utilizar para atingir os fins. É não trocar a coragem da verdade pelo que é politicamente correto. É não comprometer a honra e a honestidade pelo sucesso a qualquer preço. É procurar servir antes que me sirvam. É saber atender ao bem comum, mesmo que represente menos para mim. É saber perdoar e ajudar os outros a construir, apesar dos erros. Pois se errar é humano, acertar é muito mais humano. Mas também construir e assumir a partir dos meus erros e com isso pedir perdão. Num questionário sobre liderança perguntaram às pessoas qual é a característica determinante num líder. 70% das pessoas referiram uma mesma, a honestidade. Por isso, esse é o valor determinante e marcante de um líder. Ao recusar este valor, estamos a desvirtuar, a perverter o que é ser verdadeiramente líder. Outro aspecto determinante no caráter de um líder é a promoção da verdade e o exercício da humildade. Não pode existir amor sem verdade, pois isso seria contrafação. Do mesmo modo, não pode existir verdade sem amor, pois isso seria crueldade e ausência de relação. É por isso fundamental, em todas as circunstâncias, uma cultura em que o amor e a verdade se promovam mutuamente. Se, por um lado, o reconhecer e o pôr a render, se por um lado eu reconhecer e puser a render os meus pontos fortes, com isso ajudarei a transformar o mundo. Mas ao tomar consciência e assumir os meus pontos fortes, ajudar-me-ei a crescer. Reconhecê-los com a ajuda dos outros é sinal e exercício de humildade e propósito de crescimento interior. Se a verdade é o caminho para chegar ao amor, a humildade é o caminho para chegar ao próximo.
Verdade e humildade são os ingredientes fundamentais e indispensáveis para relações de confiança mútua, de transparência e de respeito. Sem isso, vivo consciente ou inconscientemente, escondido na máscara da insegurança ou do egocentrismo, incapaz de sair das imagens que procuro projetar nos outros, e constituo-me, eu mesmo, um obstáculo à plenitude de liberdade interior, minha e dos outros, à base para ser feliz. À luz da verdade e da humildade, como caminho para o amor, sabendo-me em caminho, conhecendo-me em alguns dos meus defeitos, não todos, mas muitas das minhas limitações, mas seguindo com ilusão e com esperança, eu gostaria, diante de vós, e estão aqui alguns colaboradores meus, de me comprometer a um compromisso. Na minha relação com as equipas e as pessoas com quem trabalho, procurar saber respeitá-las e partilhar quem sou, no que acredito convictamente, a conduta a que me comprometo. Com isso estou a dizer-lhes, é isto que podem esperar de mim, e agradeço que me ajudem, corrigindo-me quando assim não for. Ainda não sou aquilo a que me proponho, mas disponho-me a esse caminho. Comprometer-me a tratar as pessoas de uma forma humanizada, não as considerando como mais um meio, mas como um fim em si mesmo. Já não tenho colaboradores, mas pessoas que têm o seu contexto pessoal, a sua história, os seus talentos e que em todas as circunstâncias merecem a maior dignidade. Devo tratá-las da forma como gostaria que me tratassem, exortando-as a darem o melhor de si mesmas. Procurarei aconselhá-las enquanto pessoas, ajudando-as a crescer e a serem melhores pessoas, e não só e apenas a serem melhores profissionais. Com os meus clientes e fornecedores, que também os tenho, poderei dizer-lhes o tipo de atitude, de caráter que devem esperar de mim, e com isso sentirem-se livres a corrigirem-me sempre que necessário. O tipo de compromissos deve sempre buscar uma maior verdade, transparência e confiança mútua. Não procurarei tirar partido de posições dominantes, mas arranjar novas formas que sejam vantajosas para todos. Isto é o nosso compromisso que está no nosso código de ética de alguma maneira. Na empresa e como pessoa, procurarei cumprir com os meus compromissos, nos pagamentos e recebimentos, onde incluo o próprio Estado. Nesta relação com os meus parceiros, deixarão de existir relações win-win, mas apenas e só win, porque o ganho é partilhado desde logo. Não posso considerar os outros como meus competidores, mas como entidades que devem existir no mercado. Os meus maiores competidores são as minhas limitações e os meus defeitos. São as máscaras em que eu me escondo e que me impedem de ser melhor e de cumprir com tudo aquilo que procuro e que quero me comprometer. A ética, o caráter, os valores são a resposta cotidiana à pergunta mais importante que temos. O que devo fazer perante esta situação concreta que estou a viver para alcançar a felicidade, a realização da pessoa com honra e de forma humanizada? E termino. Digo-vos ainda que não troco a verdade pelos resultados ou pelo lucro, nem tampouco pelos aplausos. Não troco a felicidade pela carreira. Não troco a eternidade pelo sucesso. Sermos nós próprios é o maior exercício de liberdade e de plenitude com que poderemos viver. E quando Nelson Mandela saiu da prisão, ao fim de 27 anos, e lhe perguntaram o que é que aprendeu nestes 27 anos de cadeia, ele disse: deixar de ter medo de mim mesmo e assumir-me tal como sou. Poderemos ao longo da vida e em cada momento desempenhar muitos papéis, como pais, como gestores, como empresários, como líderes, como agentes sociais, mas que em qualquer um destes papéis sejamos sempre nós mesmos em plenitude, assumindo os tais pontos fortes e os nossos pontos fracos. Como dizia um dos membros do nosso grupo Cristo na Empresa, o meu testemunho é dar testemunho de alguém que não desistiu nunca de mim. Que nós não desistamos de nós e com isso não desistamos dos outros.
daqueles de quem nos queremos fazer próximos. Citando Madre Teresa, dizia: não importa tanto aquilo que damos, mas o amor que pomos naquilo que damos. Afinal, este é o maior de todos os valores e a origem do bem que é bem feito. O amor, o sentido dos outros, a criação de valor e a gratuidade no serviço. Muito obrigado.